Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o Claudenir, da Kansai, analista de valores mobiliários, títulos e educacional. E vamos tratar aqui hoje de um tema muito interessante, que é a análise do perfil do investidor. Antes disso, gostaria de me apresentar a vocês. Eu sou bacharel em matemática, sou economista e mestre em economia. Sou credenciado pela CVM como administrador de recursos de terceiros e também credenciado pela CVM como analista de valores mobiliários. Atuo no mercado financeiro desde 1977, portanto mais de 43 anos. Nesse mercado eu já atuei como CEO, atuei no pregão da Bolsa de Valores, atuei na parte de renda fixa no Open Market e então tenho uma vasta experiência que eu gostaria então de compartilhar com você nesses nossos encontros. Bom, o nosso tema de hoje, como eu falei, é ética, regulamentação e análise do perfil do investidor. Particularmente, nós vamos trabalhar aqui hoje em duas partes na análise do perfil do investidor. Bom, quando a gente assiste vídeos sobre o tema, né, é comum as pessoas dizerem que a gente basicamente vai trabalhar para definir se o investidor é conservador, se é moderado, se é arrojado, né, se é agressivo, né? Basicamente, podemos dizer que a situação é essa, mas o que é requerido, né, nos exames de certificação, CPA 10, CPA 20, CEA e CGA, vai muito além disso. Então é isso que nós queremos fazer, nós queremos nos aprofundar nesse tema para que você possa saber aí enfrentar no dia a dia, no seu trabalho e também no exame de certificação essas questões com bastante tranquilidade. Bom, de saída precisamos definir aí a expressão suitability, né? Bom, o suitability é uma expressão em inglês que significa, né, na verdade, o dever da verificação da adequação dos produtos e serviços de investimentos ao perfil do investidor. Sendo assim, né, a instrução CVM que detalha isso e que cuida disso é a instrução 539, instrução CVM 539 de 2013, que a ementa, né, dessa instrução já diz o seguinte: dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos e serviços e operações ao perfil do investidor. Então aí nós podemos já ter claro que a instrução CVM 539 já se preocupa do dever, né, obrigação de verificação e adequação dos serviços e dos produtos ao perfil do investidor. Bom, esse assunto nasceu em razão, né, de diversos conflitos de interesses que aconteceram dentro do mercado, né? Que os produtos, na maioria das vezes, pagam comissões de colocação para aqueles chamados então de distribuidores de valores imobiliários, né? Para que eles possam vender os produtos. E também não é incomum que essas comissões sejam oferecidas aos outros participantes do mercado. Então a CVM, na intenção de vedar, de fazer com que essa prática não aconteça, ele então definiu regras e procedimentos, basicamente dada pela instrução 539 de 2013, para que as pessoas, os consultores, os analistas, os consultores tenham aí tranquilidade, né, tenham aí uma certa ética, né, na indicação desses produtos. E nessa esteira, né, a Anbima também normatizou essa condição nos seus códigos de autorregulamentação. Então, a regra de suitability remete a dois pensamentos básicos e fundamentais, né? Um deles é a confiança e a outra a estabilidade. Então, com relação à confiança, ao item confiança aí da regra de suitability, é uma condição que o cliente
junto ao seu distribuidor, ao seu consultor, ao seu analista, né, é construída ao longo do tempo, né? Na verdade, o tempo vai passando e se passa a conhecer, saber se aquelas indicações foram de fato boas para aquele investidor ou se de fato atendiam ao interesse daquele distribuidor, né? Então, ao longo do tempo, essa confiança sempre foi e sempre será cultivada, né? Por isso que, em muitas hipóteses, quando o profissional sai de uma instituição financeira, ele carrega a carteira do cliente, porque se estabeleceu ali um elo muito importante de confiança no trabalhador. Então, quando nós falamos aí de regra de suitability, nós estamos falando muito mais, né, do que uma indicação de um produto de investimento, de um veículo de investimento. Nós estamos falando basicamente aí de uma relação de confiança. Outra parte é a estabilidade, né? A estabilidade já caminha para o lado da CVM e para o lado da Anbima, né? CVM como regulação e Anbima como autorreguladora na estabilidade do mercado, né? Porque os investimentos, eles têm aí cada um o seu grau de variabilidade, né? O seu grau de volatilidade, né? Então, alguns casos, essa volatilidade acontece com bastante exageros, né? Devido ao efeito manada, quando uma certa quantidade de investidores caminham para um lado, outros tantos caminham para aquele mesmo lugar, sem ter sentido técnico, né? Isso foi basicamente o que aconteceu na crise de 1929, quando todos decidiram tomar a mesma posição e, na verdade, não precisavam ter tomado aquela posição, né? Essa corrida, né, dentro do mercado financeiro, essa instabilidade, né, que é o contrário do que se propõe, que é a estabilidade, expõe ao investidor a riscos desnecessários, prejuízos desnecessários e, como eu falei, refletindo em crises e tudo mais. Então, desse modo, a figura dos profissionais de mercado, né, como consultores, como nós falamos, como analistas, como distribuidores, aí você encaixa a própria instituição financeira, né, como também os agentes autônomos de investimento, né, ganha uma relevância muito alta nesse processo, né. E aí a CVM cita no seu artigo 1º dessa instrução 539 de 2013, eles falam o seguinte: as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários não podem recomendar produto ou realizar operações ou prestar serviços sem que verifiquem sua adequação ao perfil do cliente. Então, vocês vejam que é uma condição obrigatória que os analistas, os consultores, os distribuidores, aqueles que participam do sistema de distribuição, como nós falamos, né, as instituições financeiras ou aqueles terceiros contratados, né, como agente autônomo de investimento, devem obrigatoriamente, não podem recomendar indicações de produtos sem que verifiquem esta situação. Nós vamos falar disso, né, continuar falando, vamos falar na parte 2 desse assunto, que quando das auditorias, né, das análises feitas pela CVM e pela própria Anbima, vão se requerer informações por parte da instituição participante de como é que ela tratou esse assunto com relação ao cliente, a análise das regras do perfil de investidor. Bom, nós falamos aqui que não pode indicar produtos sem que ele na verdade, tenha conhecimento do perfil do investidor. Então, quanto aos produtos, tem que se saber basicamente o quê? O que o profissional tem que saber antes de que ele possa indicar um produto, né, um veículo de investimento ao seu investidor, né? Então, a primeira coisa que tem que saber é se o produto ou o serviço, né, é adequado aos objetivos de investimento do cliente. Essa parte de objetivos do cliente, e toda essa parte que nós estamos falando agora, ele vai se encaixar muito bem, perfeitamente, quando se for estudar um módulo de previdência complementar aberta, lá no final do nosso estudo, que ali onde vai ser de fato aplicado
essa situação quando se for tratar de previdência complementar aberta, onde se vai usar o PGBL e o VGBL. Ali é de fundamental importância, porque os investimentos são feitos para longo prazo, investimentos com fins determinados, né? Então, ali precisa muito conhecer os objetivos do cliente. É claro que no curto prazo, né, as operações durante a vida, né, durante a formação da poupança, né, também se precisa conhecer quais são esses objetivos do cliente, né? A segunda situação que é obrigatório de análise nesses produtos, se a situação financeira do cliente é compatível com o produto ou serviço proposto. Então, por exemplo, se um cliente nunca operou com renda variável, por exemplo, ou investimento no exterior, né, e tem uma situação financeira, vamos dizer assim, com os recursos extremamente contados, adequados para a sua vida, não se pode propor investimentos com alto grau de volatilidade e também com problemas de ausência de liquidez. Então, aqui, o conhecimento da situação financeira do cliente está voltado, vinculado a isso, né? Esse cliente suporta investimentos de mais longo prazo ou de menos liquidez, né? E o terceiro ponto que é recomendado, né, se o cliente possui conhecimento dos riscos associados àquele produto, né? Então, isso aí são todos esses itens que nós estamos falando aqui são questão de prova, né? Então, por exemplo, uma questão de prova que pode acontecer dizer o seguinte: olha, tal produto apresenta tais e tais condições. Por exemplo, vamos voltar aqui para o investimento no exterior. E a situação financeira do cliente é essa: ele recebe o pagamento e tem ali uma sobra que ele coloca, mas vai precisar desse dinheiro nos próximos 6 meses, por exemplo. Então, aí se encaixa a questão, dizendo, do perfil situacional do cliente, nesse caso aqui específico, eu estou falando de situação financeira, com o tipo de investimento. E aí vem a questão, né? Se esse investimento é ou não adequado. Então, precisa aí o analista, precisa aí o distribuidor de produtos fazer essa interlocução. Então, como nós falamos no começo, não basta, né, você saber se é um investidor conservador, moderado, arrojado, agressivo, sem saber esses detalhes. Então, por isso que nós estamos reafirmando que isso é questão de prova, para que você precise ir aí se aperfeiçoando. Quanto aos riscos, né, envolvidos na operação, né, nós precisamos saber o valor das receitas regulares que são declaradas pelo cliente, né? Particularmente, o exemplo que a gente sempre dá como se por acaso esse investidor fosse um servidor público que teve toda a sua vida voltada para investimentos regulares, né? Sem grandes traumas, né? De repente se coloca na vida dele, o distribuidor coloca lá investimentos extremamente voláteis, em que a vida inteira aquele investidor, aquele tipo de investidor nunca viveu, nunca sentiu, né? Aí nós precisamos analisar, como falei há pouco, né, os ativos. O segundo item é isso: os ativos que compõem o patrimônio dele. Se aqueles ativos que nós estamos pensando em sugerir, ele não fazem parte da carteira de investimento que o cliente já tem, então aí tem que se aprofundar a discussão, o processo investigativo tem que ser maior, para saber se ele não tem porque ele não gosta de ter, ou porque ele não conhece, porque ele tem aí uma grande aversão ao risco. Então, essa parte do valor dos ativos que ele já tem, então, isso também é uma questão de prova, né? Dizendo assim, olha, um cliente nunca teve tal ativo na carteira, mas sabemos que vai ter uma grande alta e tal, não sei o quê, é recomendável que você faça a sugestão desse produto. Então, aqui está dizendo, na teoria, aqui no conteúdo, está dizendo que você deve verificar se ele já tem e por que não tem, mesmo que o mercado tenha uma expectativa de alta sobre esse produto, né? E outro ponto importante que tem que ser observado
é a declaração que o cliente faz sobre a necessidade futura dos recursos. Quando é que ele pretende ter esses recursos de volta e em que condições que ele pretende, né? E aí, então, você vai, com mais essa informação, vai somar. Tá? Então, na verdade, é um questionário com bastante detalhes, né? Bom, outro ponto importante é quanto à finalidade do investimento que o cliente está fazendo, né? Como nós falamos, esse tipo de produtos tem que saber se ele tem a familiaridade, ele conhece esses produtos, se ele tem nível intelectual, né, para entender aquele grau de produto, né? Por exemplo, você pega um produto estruturado, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um fundo imobiliário ou mesmo de um FDIC, né? O FDIC tem cota sênior, né? Cota mezanino, tem diversos tipos de riscos embutidos nesse produto no FDIC. Então, o cliente conhece, ele tem informação sobre isso, né? Então, a grosso modo, né, essas são os conhecimentos que se devem ter para se definir o perfil do investidor, né? Nós falamos aí muito sobre regras, né, de suitability. Nós vamos continuar com esse assunto na parte 2, e aí vamos continuar nos aprofundando nesse tema, tudo, né, sempre com a intenção de você poder definir o perfil do cliente, se ele é conservador, se é moderado, se é arrojado ou se é agressivo, porém dentro das regras estabelecida pela CVM, como eu disse, né, numa possível fiscalização da CVM ou da Anbima, esse questionário, essas informações serão todas requeridas da instituição que está apresentando, que está fazendo sugestão do produto. E mais, com detalhes, né, essas situações só acontecem quando algum problema aparece. Normalmente, tudo corre normalmente. Quando acontece um problema, é que você vai pedir os questionários, que vai se analisar aquilo que foi feito. Então, como padrão, tem que se ter os questionários. Bom, eu queria então te convidar para que você se inscrevesse no canal, clicasse aí no gostei, para que você pudesse estar recebendo todos esses nossos vídeos, esses nossos trabalhos e mais. Eu queria que você se inscrevesse aqui na descrição, para que você possa receber o e-book sobre política econômica. A política econômica é aquela que versa sobre política monetária, política cambial e política fiscal e as inter-relações que as três políticas têm simultaneamente. Esse e-book é maravilhoso, é perfeito, e aí abrange diversos estudos, de diversos livros, de diversos materiais publicados, de fatos históricos, fatos verdadeiros, né, que são todos colocados aí nesse e-book que é gratuito. Basta que você se inscreva aqui na descrição, clique lá no ponto onde diz eu quero o meu e-book, tá bom? Dito isso, te encontro nos nossos próximos encontros e particularmente na parte 2 desse assunto, né? Ética e análise e regulamentação do perfil do investidor, para que a gente possa dar continuidade nesse assunto. Até mais e muito boa sorte para você!